Me chamo Rodrigo. O que vou contar aqui aconteceu poucos dias depois do nascimento da minha mãe, em março de 1957, em um local conhecido como Marrocal, no município de Tomazina, na região norte do Paraná. Naquela época, não haviam recursos hospitalares e tampouco médicos lá na região. O nascimento de minha mãe foi feito por uma parteira, que hoje já é falecida, chamada Pedrinha, que era vizinha do sítio onde meus avós moraram por muitos anos. Dona Maria, comadre de minha mãe, se ofereceu para ficar alguns dias hospedada lá em casa, para poder ajudar no período de recuperação pós-parto. A casa era muito humilde, as paredes eram de taipa e barro, e o telhado era feito com sapé. E foi assim que meus avós viveram por anos nessa casa, em apenas um único cômodo, não muito grande. Na casa não haviam portas. A entrada era uma espécie de lona grossa vedada. O sítio não era bem cercado, então basicamente era tudo aberto, inclusive o terreno. Meu avô não possuía muitas criações de animais. O que ele tinha era apenas uma égua, uma cachorrinha, e para ter uma renda extra, ele criava alguns frangos caipiras para vender na feira. Naquela época, era difícil achar um local rural que tinha energia elétrica, então não havia iluminação dentro e muito menos fora da casa. O máximo que tínhamos era uma luz por lamparina, à base de querosene. Tudo era muito simples, de modo que as camas eram feitas com saco de lã, trançadas, cheias de palha de milho. Meus avós tinham, além de minha mãe, mais 3 filhas e um menino. Meu tio Dionísio e as minhas filhas Maria e Jandira, que ainda eram pequenas, na época dormiam todos juntos, numa cama improvisada. Aproximadamente, em 40 dias que a minha avó havia dado à luz à minha mãe, aconteceu algo horrível. Algo que foge da realidade e que realmente assustou a todos naquela madrugada. Passava das 11 horas da noite, quando meu avô João chegou em casa, não muito sóbrio, como de costume. Então, logo se ajeitou, deitou na cama improvisada no chão, ao lado da cama que a minha avó dormia, com a bebê e a comadre. Já de madrugada, passando das 3 da manhã, a comadre Maria começou a ouvir uma respiração forte, barulhos, como se algo estivesse raspando a parede do lado em que estava a cama em que dormia. Logo, um cheiro de coisa podre tomou conta do lugar. No quintal, a pequena cachorrinha começou a latir sem parar e avançava com raiva, como se estivesse querendo espantar alguma coisa. De repente, do nada, ela parou de latir e passou a chorar, como se estivesse acuada, e a égua que ficava em uma pequena cobertura não parava de relinchar. Todo esse alvoroço no terreno acordou minha avó, que começou a prestar atenção no que acontecia do lado de fora. Foi quando um rugido bem forte quebrou toda aquela barulheira. Minha avó, já apavorada com aquilo do lado de fora, acordou meu avô quase aos gritos. João, João do céu, acorda, tem um bicho tentando entrar aqui. Acorda, João, pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Meu avô, ainda sonolento por causa da cachaça, se levantou devagar, mas logo o barulho fora de casa chamou sua atenção. Como ele não tinha nenhuma arma em casa, apenas um canivete de bolso, ele foi cauteloso
Temendo ser uma onça ou até um cachorro no mato, ele decidiu aguardar de dentro de casa para ver o que seria. Foi quando novamente novos arranhões e batidas na lona foram ouvidos por todos da casa. Meu avô olhou pela fresta da lona e conseguiu ver aquilo que arranhava e batia na parede. E aquilo não era um animal comum. Ele descreveu que era algo comprido, um bicho com pelagem rala e bem escura, com as costas curvadas para baixo, bem corcunda. As pernas e os braços eram rebaixados, finos, quase sem pelos. As orelhas eram bem largas, caídas por inteira, lembrando de um porco. No momento em que aquela coisa se ergueu para arranhar a parede, soltando um rugido alto, meu avô conseguiu ver seu rosto. Era achatado, não lembrava um cachorro, parecia o rosto de uma pessoa, com pelos compridos, olhos esverdeados que brilhavam em pouca luz. Ele não teve dúvidas que aquilo lá fora era um lobisomem. E de onde meu avô estava, ele gritou bem alto: "Vaza daqui, coisa ruim! Some da minha casa!" Mal terminou de xingar e saiu para fora de casa com um pedaço de madeira e foi para cima daquela coisa medonha. Na primeira investida, conseguiu acertar em cheio as costas daquela coisa e saiu disparada em rumo a um ribeirão dentro da mata. Meu avô conseguiu correr antes da coisa pular numa pequena viela. Ele jogou a baqueta, mas não acertou em cheio, e aquilo conseguiu atravessar o ribeirão, sumindo no matagal. Ao voltar para dentro de casa, meu avô apenas disse novamente que aquilo era um lobisomem. O jeito estranho que aquele bicho corria, pela forma que ele relatou, era como se usasse os cotovelos e os antebraços para apoiar o corpo, e as pernas para dar impulso em forma de galope. Ele dizia que a cabeça ficava tão abaixada que quase ralava o rosto no chão. E ressaltou dizendo que aquilo corria muito rápido. Era algo realmente sobrenatural. Eu não conhecia o meu avô João, porque ele veio a falecer muitos anos antes de eu nascer. A minha avó me contou esse fato pouco tempo antes de falecer, em 1998. Disse que quando eu tivesse a oportunidade, eu poderia confirmar o que aconteceu naquela noite com a sua comadre. Eu decidi relatar esse fato porque ano passado fui a Campo Largo, região da capital, e visitei a comadre dos meus avós, a Dona Maria, e comentei sobre o ocorrido, pois ela presenciou tal relato. Tudo aquilo na madrugada, ela me confirmou exatamente a mesma coisa, com todos os detalhes, nem a mais nem a menos do que minha avó me contou. Muitos não vão acreditar, vão duvidar e até tirar sarro, porém eu acredito plenamente que essa criatura existe sim. Talvez não da forma como eu ouvi, com formato de cachorro, lobo, porco, de dentes afiados, garras grandes, mas de alguma forma quase humana. A verdade é que o sobrenatural está aí, e precisamos tomar cuidado mesmo que não acredite. Boa noite.